Mudanças de hábitos que transformam. Esse é um processo. Hábito 3. Foque primeiro o mais importante. Foque primeiro o mais importante. Faça o mais importante primeiro, aproveitando a sua energia. Foque em suas prioridades, elimine o irrelevante, planeje-se a cada semana, seja fiel às suas prioridades no momento da escolha. As coisas mais importantes jamais devem ficar à mercê das menos importantes. John Goethe. Quando desenvolvemos o hábito 3 em nossas vidas, deixamos a procrastinação de lado, agimos de forma eficaz, priorizamos o que é mais importante, agimos com integridade. A integridade é a capacidade de assumir compromissos e praticá-los. A partir de então, fazemos e falamos de acordo com o que pensamos e sentimos. Stephen Covey, no seu livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, nos pede para responder a pergunta essencial: o que você poderia fazer que, se fosse feito de maneira constante, causaria uma grande diferença positiva na sua vida? O que é essencial? É algo sem o qual não se vive ou se vive mal. Quando você responde a esta pergunta, tenha em mente que esta ação é essencial. Ela deveria ser executada com frequência, ao menos semanal e, se possível, diária. É no dia escolhido para ser executada. Deve ser feita quando você tem mais energia, porque ela tem de ser desenvolvida em estado de total concentração. Como se chega a isso? Prioridades. Priorize. Liste todas as coisas que precisam ser feitas e priorize. Como, por exemplo, você anota o nome das pessoas ou empresas com quem precisa falar? Está atento a qualquer nova oportunidade que apareça relacionado com o teu objetivo maior? Para que se torne mais fácil priorizar, utilize-se de sua capacidade humana, a imaginação, a consciência e a vontade independente. O ser humano tem a imaginação para poder ver o que ainda não existe. Vemos nosso futuro e nossos sonhos concretizados através da imaginação. A consciência que mostra quais são as nossas capacidades, com as quais regras pessoais trabalhamos e o que nos deixa felizes e satisfeitos. A vontade independente é a capacidade que bate de frente com a procrastinação. Nós, como seres humanos, podemos desenvolver essa capacidade a nosso favor. Ela não tem a ver com fazer somente o que gostamos. A vontade independente é acionada quando temos que realizar tarefas que nos levarão a um outro patamar em nossa vida.
Exercitando suas capacidades, chegará à certeza de que o mais importante será executado o mais breve possível. Matriz do tempo. Foque em suas prioridades. Dr. Stephen Covey dividiu nossa vida em 4 quadrantes, por nível de importância e urgência, e os chamou-os de necessidade, distração, desperdício e qualidade ou eficácia. O que é urgente? E o que é importante? Segundo o Dr. Covey, urgente é aquilo que nos exige atenção imediata. Já o importante é aquilo que contribui para a nossa missão e nossas metas mais importantes. Se pararmos para perceber o quanto procrastinamos, estamos presos a situações urgentes e imediatas, percebemos que ficamos apagando fogo a maior parte de nossas vidas. Em resumos, vivemos gerenciando crise e imprevistos. Quando não estamos focando no que queremos, qualquer ação é boa de se fazer. Porém, é nesse momento que nossa energia vai embora e acabamos o dia com a sensação que não fizemos nada. Quando você sabe o que realmente importa, tem suas ações importantes priorizadas. Isto fará a diferença em sua vida pessoal ou profissional. Nesse ponto, não procrastinaremos mais. Colocamos tudo em nossa agenda. Veja o quadro a seguir. Vamos analisar essa imagem. Alguns exemplos de tarefas e situações que tornam mais eficaz ou menos eficaz o nosso dia a dia. Observem que nós estamos falando de situações importantes, urgentes, não urgentes e não importantes. Vejam o quadrante 1, quadrante 2. Analisem o quadrante 3. Agora leiam o quadrante 4. Analisem em qual quadrante nós temos passado mais tempo da nossa vida. Faça agora sua autoavaliação. Em que quadrante estou no momento? Por que estou aqui? Há quanto tempo estou aqui? Quais as consequências de ficar neste quadrante? Pare e pense por alguns segundos. Você tem agido de forma a focar primeiro o mais importante? Você tem priorizado todas as suas atividades? Vejam agora a citação de Dr. Stephen Covey. Se você me perguntasse qual a prática resultaria em uma vida mais equilibrada e produtiva, eu diria: planeje sua semana a cada semana, antes que ela comece. Agora ouça com atenção o podcast a seguir. Faça suas anotações e reflita sobre o hábito 3. Na sequência, disponibilizo algumas questões. Responda, contribua e compartilhe. Hábito 3. Primeiro, o mais importante. Vamos recapitular rapidamente. Hábito 1. Seja proativo. É a consciência de que você é o programador. Hábito 2. Comece com o objetivo em mente. É onde você escreve o programa. O hábito 3 é onde você roda o programa. Em outras palavras, você executa suas decisões. O terceiro hábito é primeiro o mais importante. O oposto do hábito 3 é pôr as segundas ou terceiras coisas mais importantes em primeiro lugar, ou pôr as coisas mais importantes em segundo lugar. Essencialmente, tornar-se confuso quanto ao que se chama espessura das coisas finas. Goethe definiu assim: as coisas que mais importam jamais devem ficar à mercê das coisas que importam menos. O hábito 3, primeiro o mais importante, é o teste da nossa integridade. Podemos ignorar essas coisas importantes? O segundo hábito, comece com o objetivo em mente, decide quais são as coisas mais importantes.
E o teu hábito, primeiro o mais importante, é o hábito da disciplina, do nosso compromisso em viver pelas coisas importantes. Assim, este é o hábito da integridade, de manter nossas vidas íntegras. Em outras palavras, agir como falamos. É o desafio real, o teste verdadeiro de nossa integridade e maturidade. Hábito 3 será o princípio do gerenciamento de colocar as coisas mais importantes em primeiro lugar, enquanto o hábito 2 é o princípio de liderança. É onde se especifica onde estão as coisas mais importantes. Em outras palavras, no hábito 3, você se organiza e age de acordo com as prioridades definidas no hábito 2. Essencialmente, o hábito 3, primeiro o mais importante, usa o paradigma ou modo de pensar, que se baseia nos relacionamentos em vez de agendamentos. Por que agendamentos? Por quê? Porque nos relacionamentos, as pessoas são as coisas mais importantes. Quase todas as pessoas se confundem aí. O paradigma tradicional, ou a forma de pensar, no campo do gerenciamento do tempo, sempre lidou com cronogramas, com agendamento, ou seja, fazer mais coisas e mais rápido. Esse paradigma é focado em eficiência e controle. É chamado de gerenciamento de tempo. Você gerencia o seu tempo. O relógio é seu símbolo. Ele nos guia em direção à eficiência. Já tentou ser eficiente com uma pessoa querida numa questão difícil? Como se saiu? Já tentou com sua esposa? Como foi? Já passou por uma situação difícil com um adolescente? Aposto que sim. No fundo, você sabe que é uma tolice, mas olhe para o paradigma que o orienta. Quando algo não funciona, o que fazemos? Tentamos fazer melhor, com mais eficiência, mais rapidez. O paradigma que estou tentando ensinar é simbolizado por uma bússola e não por um relógio. Baseia-se em focar nas coisas mais importantes das nossas vidas. E elas são sempre os relacionamentos. Isso vale também para os negócios. Relacionamento com os clientes, colegas e assim por diante. E a essência de toda a eficácia basicamente lida com pessoas e relacionamentos. Ao final, pessoas são guiadas por um senso moral de princípios, certo e o que é errado. E deve haver integridade ao redor desses princípios. É necessário que todos sejamos suficientemente abertos e humildes para usarmos este novo par de óculos, este novo ponto de vista, este novo paradigma, este novo mapa que se baseia em relacionamentos e não agendamentos, que se baseia em princípios e não valores, que se baseia primeiro em liderança e depois em gerenciamento, que se baseia numa bússola e depois num relógio. Um bom modo prático de fazer é escrever num pedaço de papel quais são as coisas mais importantes para você, as primeiras coisas na sua vida, as coisas extremamente importantes. Estamos falando das coisas de um modo genérico, como relacionamentos pessoais, família, saúde, integridade, serviços e assim por diante. Quais são as coisas mais importantes para você? Liste apenas 5 ou 6. Isso requer pensamento profundo, porque você precisa priorizar. Talvez você deseje até fazer uma pausa neste programa para fazer este exercício. Agora, ou vida profissional, que você sabe que se executar extremamente bem e consistentemente, produzirá resultados maravilhosos. Em outras palavras, pense em atividades na sua vida pessoal e na profissional que ajudem a garantir as coisas importantes que você já identificou. Agora que você já escreveu as coisas mais importantes, as atividades na sua vida pessoal e na profissional que você sabe com certeza que se executar extremamente bem, produzirão resultados maravilhosos, estude-as. A maioria deve ter colocado em primeiro lugar suas famílias, as pessoas amadas. Sei que colocaram. É assim no mundo todo, com a maioria das pessoas. Também descobrirão que escreverão sobre as mesmas atividades que produziriam resultados maravilhosos. Vocês focam em preparação, prevenção, clarificação de valores, planejamento, construção de relacionamentos.
em comunicar-se mais com pessoas importantes nas suas vidas. Podem ter usado palavras diferentes, mas os significados básicos são quase sempre os mesmos em todo lugar. O ponto que estamos querendo abordar é que mudamos para este novo paradigma, que é uma forma de pensar baseada em agendamentos. Em outras palavras, baseia-se primeiro em liderança e só depois em gerenciamento. Baseia-se primeiro em relacionamentos e depois em agendamentos. Baseia-se numa bússola e depois num relógio. Se você pegar o guia de referência rápida que veio com o programa, verá um gráfico mostrando 4 quadrantes, o que chamo de matriz de gerenciamento do tempo. As palavras-chave a serem entendidas são importância e urgência. Importância basicamente vem de dentro de você. Importância é o seu sistema de valores, que torçamos seja baseado em princípios. Importância é a sua missão, sua estratégia central para realizar suas metas de alta prioridade e os planos para implementar essa estratégia. Urgência vem do ambiente e exerce pressão em você. É o que está próximo, à sua frente, e com frequência é muito popular. Poderia estar no sistema de valores sociais. Dizer é urgente dá a impressão de que o assunto requer atenção imediata. Você precisa decidir o que é realmente importante na sua vida. As importantes para você, as coisas que estão em primeiro lugar. E então perguntei, quais são as atividades que você sabe, sem dúvida alguma, que se fizer extremamente bem, obterá resultados maravilhosos? Você identificou o que é importante. No quadrante 1, você percebe os dois, urgente e importante. São geralmente chamados de problemas ou crises. São incêndios a apagar. Às vezes, as atividades do quadrante 1 são guiadas pelos prazos. É um problema presente ou problema que se agravará se for negligenciado. Quadrante 2 é o que não é urgente, mas é importante. Prevenção não é urgente, mas é importante. Muito importante. Crucialmente importante. Com toda certeza. Então, o quadrante 2 inclui prevenção, bem como preparação, planejamento, construção de relacionamentos, capacitação, desenvolvimento de declarações de missão e coisas assim. O quadrante 2 é o quadrante da liderança. O quadrante 3 é o que não é importante, mas é urgente. Inclui questões prementes muito próximas e muitas atividades populares, interrupções, expectativas das outras. Então, todas essas atividades do quadrante 3 não são importantes, mas têm a aparência de urgentes. Por fim, o quadrante 4 é o que não é urgente nem importante. Geralmente isso inclui ligações telefônicas, e-mails e tarefas irrelevantes, desperdiçadores de tempo como TV em excesso. O quadrante 4 é o que não é urgente nem importante. Muito bem, agora olhe no seu papel. E olhe as suas respostas a essas duas perguntas. Em qual quadrante estavam essas respostas? O que você diria? Teria que estar no 1 ou 2. Mas por que quase todas as respostas estão no 2? Porque você não está fazendo essas coisas. E por quê? Porque não são urgentes. A cultura popular definiu tanto urgente como sendo algo importante que acabamos negligenciando o que é importante, mas não urgente. Construção de relacionamento, comunicação com pessoas importantes no ou no trabalho, planejamento, preparação, obter uma noção clara da missão ou prioridades, etc. Examine a maioria das agendas executivas, das agendas de qualquer reunião. Compare com os 4 quadrantes e descobrirá que quase todas elas enquadram-se nos quadrantes 1 ou 3. Quadrante 2, outros assuntos. E o que acontece com ele? É empurrado de lado pelos quadrantes 1 e 3. E quando é que temos tempo para o quadrante 2? Quando não estamos inundados pelas coisas do quadrante 1, que são importantes e urgentes. Quando negligenciamos os quadrantes 3 e 4. Diga não a eles. Diga não a eles. Para as coisas que não são importantes, literalmente diga não, pois as coisas que mais importam jamais devem estar à mercê das coisas que menos importam. Você tem o poder para fazer isso. Fazer com que o quadrante 2 funcione sempre que houver um sim latente dentro de você
quanto à sua missão, seu propósito e seus serviços. Você pode literalmente dizer não a todas as coisas não importantes, mesmo que urgentes. Diga, eu gostaria, mas já tenho um compromisso. Mesmo que esse compromisso seja com você mesmo, para planejar, preparar ou prevenir. Quando as pessoas sentem que você está orientado ao quadrante 2, começam a vê-lo de modo diferente. Obrigada. Foi bom tê-los conosco novamente. Aguardem os próximos hábitos.